Mas como é que a gente pensa no acesso à cidadania com uma arte que ela é pública? Porque você viu o cego se emocionando com aquilo, um cego de 56 anos de idade que nunca tinha visto uma arte. Então, esse impacto pra gente foi muito, muito grande. E o mundo só fica divertido se você tem as pessoas. Exatamente. Né? E isso vale para todos os recortes. Sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV & Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. Neste episódio, eu recebo uma duplinha que já causou aqui nos bastidores. Sueli Parisi, diretora da produtora Mosaic, e Roberto Parisi, curador do projeto Grafite para Cego Ver. E que, coincidentemente, é mãe e filho aqui, né? Isso. Sueli, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, adorei ter o convite de estar aqui hoje. E Roberto, a mesma coisa. Prazer é todo meu aos amigos não ouvintes. Estamos num fundo de madeira com uma mesa de madeira clara. Eu sou um homem de 25 anos com barba, cabelos compridos, um nariz que parece de um tucano, se você tiver referência do que é um tucano. Estou sentado inteiro de preto. Do meu lado esquerdo tem a minha mãe. E é importante que ela faça uma descrição dela mesma. Eu sou morena, uma mulher de 56 anos, sou linda, um espetáculo de beleza, que ofusca. Eu tô de bege, tenho cabelo curtinho e eu sou muito alegre. Eu sou moreno, cabelo crespo, com uma barba comprida que eu queimei recentemente, tá chamuscada aqui, camiseta preta, tô com um relógio preto e tô com óculos também. E por que você fez essa descrição? Qual a importância dela? É muito importante quando a gente vai falar, primeiro para falar do grafite para cego ver, a gente tem que falar de inclusão. E nos meios digitais, a gente não tem uma tradução simultânea de imagem. Tem muito do VR Libras, a gente tem material para quem é vidente, né, mas não tem o áudio para acompanhar do vídeo. Quando a gente está falando com um público não vidente, que é baixa visão e cego, é importante a gente fazer uma descrição própria para eles ambientarem o cenário que eles estão vendo e quem está falando de onde. Você me lembrou da época do Clubhouse. Justo. Porque na época do Clubhouse a gente começou a levar um pouco dessa prática. Eu faço algumas palestras e eu comecei a fazer, hoje já não faço, devo retomar, mas a gente levou um pouco dessa prática, só que não se tornou algo sistêmico. Para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Exatamente. Mas de fato é extremamente importante e obrigado por você começar dessa forma. E nós vamos falar hoje sobre arte, a conexão da arte com a cidade, eventos. E arte e inclusão está totalmente relacionado, não dá para... A nossa empresa, Mosaic, é uma empresa totalmente PCD. Eu sou neurodivergente, eu tenho Asperger, hiperfoco, hiperatividade. O Roberto é autista. Grau suporte 1. O dono da empresa, o Fábio, tem encurtamento dos membros inferiores. O Murilo, nosso diretor de arte, é quase cego, transplantado. E ele não usa óculos e ele consegue fazer toda a direção de arte com uma maestria. Então, basicamente, até os nossos bichinhos são PCDs. Assim. Grande maioria. É uma empresa totalmente inclusiva. E o que muda? Assim, o que muda nessa... E a gente geralmente sempre olha para a ausência, né? Exatamente. O que muda na potencialidade de tudo isso? Eu acho que muito acrescenta, na verdade. Porque eu com hiperfoco, eu consigo deslanchar os projetos numa velocidade absurda. O Roberto, como autista, ele foca na curadoria, enquanto ele não resolve, ele não para. O Fábio, com os encurtamentos dos membros inferiores dele, ele se desafia todo dia, ele é um escultor e solda. O Murilo, como eu te disse, é praticamente cego, transplantado. De ceratocone, né? De ceratocone, ele foca tanto no objetivo de ter a melhor cor, o melhor design, que ele chegou lá. Então, acho que pra gente só facilitou, não atrapalha em nada, muito pelo contrário, essa diversidade ela acrescenta no dia a dia. Como que é? Muitas pessoas se perguntam, e aqui eu acho que tem um lado muito genuíno, né? Quando você traz aqui, eu sou neurodivergente. Como eu lido com uma pessoa neurodivergente? Eu acho que tem isso, e a gente tá falando de diversidade no contexto corporativo, isso ocorre muito no dia a dia, né? Totalmente. E aí não só com neurodivergência, PCDs no geral, assim, como ter uma relação que seja saudável nesse sentido da aceitação nesse sentido e de eu não constranger o teu espaço? Me pergunta. Quando você fica...
Eu, por exemplo, quando eu me apresento para qualquer pessoa, eu explico que eu sou hiperativa. Se eu falar muito, por favor, me avise. Então eu não me culpo, porque antigamente eu me culpava. Ai, não parei de falar, não parei de falar, não parei de falar. Eu sabia que eu estava falando muito. Agora, hoje, você sabendo que se eu estiver falando muito, você pode me cortar e eu não vou me sentir mal com isso, nós estabelecemos um acordo. Então a relação é tranquila e fluida. E é muito doido, porque a neurodivergência, a gente está falando de um espaço mental, que às vezes é confundido com personalidade. Tem aquelas pessoas que, ele é muito quietão, né? E aí tá próximo de alguém e você fala, ele só é introvertido. Às vezes é um autista que tá sobre autoestímulo e ele sucumbe, às vezes está sem protetor auricular, está sem diagnóstico, está sem os mecanismos dele mesmo para ele regular a emoção, o que é muito difícil para a gente. E às vezes a comunicação não funciona. Não é todo mundo que tem um treinamento, não é todo mundo que tem graus de funcionalidades diferentes, para graus de suporte diferentes, e às vezes não é fácil de comunicar, principalmente no meu caso, assim. Quando a gente está em ambiente de autoestímulo, você vê a pessoa murchando, daqui a pouco dá uma explosão de energia e você fala, nossa, tá doido. Você fala, não. E é essa questão do estigma de personalidade. Você fala, é loucão, é doidão, é não sei o que, é mais explosivo ou é mais quieto, né? Na verdade, às vezes são tipos de estímulos que a gente está sofrendo, tá tentando lidar, tentando regular a emoção, mas a gente ainda tem que lidar com isso, né? Com tentar trazer a comunicação e o olho do outro não achar que é um traço de personalidade. E aqui eu vou fazer uma conexão com artes e eventos, porque eu adorei que a gente mudou o começo. A gente está gravando em outubro, recentemente foi inaugurado lá em Las Vegas uma mega arena linda, cheia de luzes e tal. E por que você falou de estímulo e tal? Aqui eu vou conectar a arte com acesso, né? E aí, eu fiz um post falando dessa arena do ponto de vista de tecnologia. É muito legal. E com muita razão, muitas pessoas começaram a falar da hipersensibilidade e tal. E aí agora eu quero fazer essa conexão. Já quero trazer esse assunto da arte, do estímulo, do evento, da música para todos, né? Como que a gente traça esse ponto de equilíbrio quando pensa um evento que tem música, que tem luz, para todas as pessoas? O legal é a gente pensar em uma estrutura que caiba para diferentes tipos de demanda. É muito difícil atender todas. É quase impossível que uma empresa consiga gerir um grande evento, por exemplo, uma mega arena, ou um grande salão de eventos que você tem um encontro entre marcas que consiga contemplar todo o público. Mas ter profissional qualificado da área de psiquiatria, profissional qualificado para lidar, normalmente são profissionais da enfermagem, mas para lidar com, por exemplo, um surto de autista. É muito comum, se você bater no jornal, der uma procurada no Google, você achar autista que é removido de aeroporto, removido de avião ou eventos porque tem surto. Então ter a disponibilidade de protetor auricular é muito bacana. E trazendo para dentro, né? Vou puxar de volta para a arte para a gente começar a direcionar. Tem uma exposição que a gente faz, que é o Zoo Urbano. O Zoo Urbano está na sua 15ª edição já. 16ª. Daí para mais. São esculturas de animais gigantes inteiramente feitos de materiais reciclados, ressignificados e interceptados. Então a gente não pega copinho plástico que já é reciclado. A gente vai atrás de aterro, a gente vai atrás de descarte urbano, né? E aí tem toda a logística desse projeto. A montagem é feita em espaço público. Hoje ele está mais presente no Parque Mundo das Crianças de Jundiaí, mas já rodou Parque do Carmo, Parque do Tietê, Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo algumas vezes. E a montagem, como eu que faço a curadoria dele, eu faço os pontos das esculturas em pontos de silêncio. E é muito estranho, porque normalmente quando você vê, a equipe e a própria metodologia de curadoria atual mesmo, para dentro de museu é um espaço mais controlado, mas dos espaços públicos é um espaço de grande circulação. Eu monto ao contrário. Eu monto direcionando para grande circulação, mas o espaço que você consegue... Se você tiver um filho com Down, se você tiver um filho autista, para quem tem criança hiperativa, que precisa de espaço, toda a mobilização, toda a questão psicomotora na primeira infância, né? Que eles possam exercer isso nesses espaços e contemplar a obra, fazer parte dessa interação com as obras. Então é uma coisa de metodologia e mudança de visão de mercado. Nem todo projeto vai ser assim, mas você tenta... Exatamente, é o direcionamento dele. Existe uma pesquisa hoje, porque assim, a gente tem autista, a gente tem nanismo, a gente tem gigantismo, tem obesidade. Essas pessoas precisam se sentar. Mobilidades reduzidas. Mobilidade reduzida.
o surdo, o não vidente, o cego, o mudo, o neurodivergente, não acaba. Então, existe sim um estudo que a gente consegue colocar todas essas pessoas incluídas dentro de um evento. A gente fez um estudo agora para um grande evento que vai ter para o ano que vem, em colocá-los todos. Então, assim, uma pessoa como a Stephanie Marques, que acabou de fazer para a gente um desfile de moda inclusivo maravilhoso, ela tem 70 centímetros. Eu falo que é a minha pequena gigante, porque o que ela não tem de altura, ela tem de presença é fantástica. E ela é uma consultora de moda de primeira linha. A Stephanie me mandou um vídeo uma vez que ela estava num hotel e ela não consegue escovar o dente, porque não tem altura para chegar na pinta. Ela vira o cestinho de cabeça para baixo. E assim, eu acho que não custa para um arquiteto, para um engenheiro, para alguém que está trabalhando num projeto de hotel, ter um degrau reversível para uma pessoa com nanismo. O contrário, né? Um gigante, um obeso. Existem muitas formas, hoje elas têm que ser pensadas, elas têm que ser incluídas. A gente tem uma frase no escritório que ou é para todos ou não é para ninguém. A gente tem que pensar em todos. E existem meios, sim, para todos os... O legal é que foi como a gente começou o papo, né? Se você tiver essas pessoas na sua equipe, ainda mais nas áreas essenciais, você sabe o que você precisa fazer para elas. E tem coisas que vão além da literatura. Tudo bem, você pode se informar, mas a vivência ela é da pessoa, primordial, né? Eu tô lembrando aqui, uma vez, eu também trabalho com eventos, e uma vez eu fiz um evento com o Manuel Soares, e o Manuel Soares tem filhos neurodivergentes, e nesse evento tinha uns fones. Um evento que você o protetor, eu chamei de protetor, mas é o fone de isolamento. E que você tem um certo silêncio. Ele disse, nossa, que legal, eu poderia trazer meu filho aqui. Sim. Assim, de fato, jamais eu teria ciência disso se o Manuel não estivesse do meu lado. Então, esse aspecto é muito interessante. E de novo, conectando com arte, agora eu quero fazer uma conexão. Aí agora eu quero trazer arte, grafite e espaços públicos. Porque quando você começa a trazer, se não é para todos, não é para ninguém, eu começo a pensar nas cidades. Né? E aí eu vou rapidinho só deixar a arte de lado para voltar a falar das cidades. O quanto que as cidades são hostis, daqui a pouco a gente traz a arte, tá? O quanto que as cidades são hostis, e aqui eu acho que no Habitability a gente fala muito sobre isso, sobre o afeto, sobre a cidade como um elemento de nos receber, de nos abraçar e não de nos afastar. Qual que é esse desafio? Porque aqui eu vejo, aqui já conhecendo vocês há pouco tempo, tem um lado comercial, tem um lado de negócios, e tem um lado da arte, tem um lado da poesia. Mas vamos fazer uma análise sobre as cidades aqui, para daqui a pouco a gente encaixar a arte. Vamos lá. A cidade é hostil, com certeza. Mas é consertável. Ela existe como você pegar esses pedaços... O exemplo do Beco do Batman. A gente fez um grafite em braille, mas um cadeirante não chega. Beco do Batman fica na Vila Madalena, aqui em São Paulo, uma região super badalada. Ele não chega porque é paralelepípedo, ele não é aceito ali. E vários outros também não. Então, assim, a gente tem... uns momentos de inclusão na cidade que eles não acontecem. Acontecem de você chegar numa drogaria que ele colocou uma rampa, essa rampa foi colocada por questão de legislação, Lei 2015, vamos lá, vamos colocar, só que ela está na inclinação errada. Paraty, no centro histórico de Paraty, Rio de Janeiro, litoral norte de São Paulo, ele é uma das últimas praias pós-Ubatuba, né? No centro histórico, ele é inteiro de paralelepípedo, construído nas pedras dos escravos do século XVI e XVII, toda aquela maquete de cidade histórica. No meio do paralelepípedo, uma das secretarias ali é presente do lado esquerdo da igreja e ela tem uma rampa de acessibilidade. Todo o resto é paralelepípedo e pedra. Ele não vai chegar. Eu já caí em Paraty. Eu escorreguei, tava chovendo, eu escorreguei. Imagina um cadeirante ali. Imagina quem tem mobilidade reduzida usando bengala, então, quem tem baixa visão. Existe isso. Então, as pessoas elas começam... logo que nós mudamos, nós morávamos em São Paulo, mudamos com a empresa, com tudo para Jundiaí, ele quebrou o pé. E ficou 15 dias numa cadeira de roda. 15 dias, não foram 15 anos... Aí eu pergunto, como segurou essa pessoa na cadeira de rodas? Não, 15? Eu fui tentar parar numa vaga para tirá-lo, para colocar no... Vaga de deficiente de shopping. Eu não consegui, porque tem alguém parado na vaga. Eu fui entrar com ele no hospital com a cadeira de roda, o tapete da entrada do hospital é emborrachado, a cadeira não passa. Num hospital particular. Então, se olha, as pessoas não enxergam, elas não veem enquanto elas não estão na fogueira, né? E acho que esse é o grande motivo da nossa militância na inclusão da arte. Cai para isso, né?
Agora, trazendo a arte de novo, não só como a arte como elemento que me traz repertório, né? Então vamos voltar ao exemplo que você mencionou, arquitetos, engenheiros, profissionais que estão tentando olhar de uma forma diferente para suas profissões. Então, como que eu uso a arte como repertório para pensar aquilo que não é para todos, não é para ninguém? Então, primeiro, como que eu uso? E como que vocês estão usando a arte para isso, além do projeto que você já mencionou? Legal que você trouxe uma visão, é um grande dos debates, e eu fiquei me perguntando onde que ele ia parar aqui dentro. A ansiedade do autista é um troço complexo. Você trouxe a arte como meio, e a arte como meio é muito legal. Então, é uma literatura vasta, e ela, até onde eu me lembro, ela começa com o meu filósofo francês favorito, Sartre, e ele pensa em arte como, aliás, a transformação do objeto como objeto de arte como processos mentais. Então, a arte, ela existe quando você tem um objeto, você pensa nele. E aí, são processos mentais que criam objetos de arte. Eu juro que eu amarro isso. O Benedetto Croce, outro filósofo, ele traz a arte como um processo duplamente mental. Ele é um pós-hegeliano e ele pensa no seguinte: um artista, ele concebe um objeto de arte a partir da criação. Então eu concebo antes de executar, antes da própria execução. Porque normalmente são pessoas que estão escrevendo pós o action painting americano, então tem outro debate sobre de onde sai a arte, onde ele nasce. Ele fala, o artista concebe um objeto de arte e o público que visita recria. Esse processo de criar e recriar é um processo duplamente mental, mais do que do objeto físico. Então a arte não depende do objeto físico e você trouxe a arte como meio, né? Então o meio é a própria experiência da recriação. E você perguntou como é que a gente usa a arte nesses espaços. Sem querer ser o cara que vai falar o que é arte, começar um podcast com o que é arte, a gente pode pensar nela como um conjunto de signos e repertórios, no geral, dentro de uma tradição linguística, de uma tradição de linguagem, em um contexto. E para contexto, vale a pena uma definição para a gente pensar contexto no seguinte: o estado de uma sociedade, as relações de poder de uma sociedade, ao processo histórico da criação das tradições daquela sociedade, isso é contexto. Então, o que seria para um materialista histórico dialético, superestrutura e infraestrutura, se precisarmos de mais um exemplo, infraestrutura, economia, os processos de trabalho, a relação de trabalho, se acontece por patrão operário, se acontece por senhor de engenho escravo, se acontece por dono de feudo e servos, isso é relação de trabalho, isso é superestrutura, aliás, infraestrutura, e a superestrutura são as manifestações dessas relações. E aí, onde a gente amarra o negócio. Se a gente tem a manifestação de uma infraestrutura através dos processos culturais, língua, lei, a própria arte, né, o direito, os costumes, as tradições e tudo mais, e a gente pode pensar a arte como um meio, né, a criação do objeto de arte para um processo de um vidente, aliás, é complexo porque, como eu estou falando de comunicação, eu vou chamar de receptor, né, a mensagem que vai de um meio para outro. Mas enfim, esse interlocutor com o objeto de arte, ele está recebendo uma mensagem de outro indivíduo da mesma infraestrutura, a gente transforma o espaço, a gente transforma a partir da arte no exercício consciente de transformação. Então, para linkar mais ainda com a pedagogia brasileira. Então vamos destacar isso aqui. A gente transforma o espaço a gente transforma a partir de um exercício consciente de consciência, exatamente. De porque a infraestrutura, eu quase deixei ela quase como um determinante do espaço cultural. Então eu tenho uma relação de trabalho, eu tenho a reprodução material de uma sociedade para termos mais historicizados. A gente tem uma relação de como essa sociedade se reproduz. Qual que é a relação de trabalho, quem que está nela, quem que não está e quais os sinais que operam nisso. A superestrutura é a manifestação disso, só que é uma relação dialética. Ela transforma e ela é transformada. Então, se a gente é consciente desse processo, o artista, o emissor da mensagem, da arte como meio, né, o começo do elogio de você ter pensado a arte esteticamente como meio e não como final, é através desse processo, através dessa tomada de consciência que a gente consegue transformar. Para falar da nossa realidade, e eu que abstraí longamente para a gente trazer, quando você tem
uma situação de injustiça urbana, que a pergunta anterior sobre como as cidades são opressivas, como que elas são agressivas para quem não vive numa normatividade ou para quem não é aquele cidadão ideal, que basicamente não é ninguém. Pouca gente erroneamente a gente utiliza o termo normal, exato, né? que não é correto. Exato. O que diferencia normal de chega a ser normal, inclusive né? ofensivo. E não é nem mais uma média ponderada, nem um modismo, né? Isso. É só um ideal criado por essa infraestrutura, inclusive, né? Tomando consciência desse processo. E aí, de onde sai a minha curadoria pra gente pensar pra dentro do grafite pra cego ver. Ó, museu. Museu aqui no Brasil, com todo o déficit de orçamento que se tem, com toda a dificuldade de orçamento, captação de recursos e tudo mais. A gente tem um recurso de display que é quase comum a todos. Audiodescrição. Então você entra no museu, você que é não vidente, você vai ter ali um QR Code, algum tipo de fone, às vezes, que ele te direciona. Em maior ou menor proporção, a audiodescrição está presente no museu. Tá presente. Às vezes não tem audiodescrição, mas tem um monitor que também vai te descrever. Que já é treinado, às vezes é um estagiário de artes visuais que já é treinado nesse sentido pela própria equipe curatorial. Legal. A gente pode pensar, por toda a relação estabelecida, que a arte, primeiro, é uma manifestação do outro. É você encontrar o outro na vivência, porque se é algo que um idealiza ou cria e você entende, é comunicação. É você. Deixa eu ver se eu captei. É a manifestação do outro consciente. Não necessariamente. Mas que tem... o consciente para transformação. E a sua interpretação também é subjetiva. Mas para a criação do objeto de arte, é sempre de um. Sempre sai de uma psique de um indivíduo dentro dessas relações de poder da sociedade, dentro de uma sociedade e tudo mais. Mas é o entendimento do outro. Então, uma relação interpessoal de comunicação. Ótimo. Estava no museu. Isso. Eu vou amarrar. Eu vou amarrar. Puxa. Juro que eu vou amarrar. Não, eu que estou desamarrando. Tamo junto. Se essa relação do artista e do interlocutor dele, eu não gosto de chamar de visitante nem de público, porque é uma relação de comunicação, mais do que qualquer coisa. Se ela é do entendimento do outro, e a gente está falando do museu. Museu normalmente é um espaço acadêmico. O museu nasce para academia. O IFAM, em 45, Mário de Andrade começa a idealizar a ideia do IFAM. E a museologia no Brasil segue mais ou menos por essas linhas até hoje. Alguns museus mais, outros menos. Outros já aderiram à nova museologia. Enfim, o museu é um espaço de identidade nacional. O museu escolhe que tipo de peça, com N grupos de historiadores, patrimonialistas, curadores... investidores, inclusive, que montam um catálogo, montam uma reserva técnica e se funciona o museu. O museu é espaço de pesquisa. E ele abre ao público, quase todo museu tem uma visitação gratuita, um dia da semana, né? Ele abre ao público para as pessoas irem ao museu e conhecerem aquilo que vale a pena ser guardado. O museu é um espaço de memória, né? Quando você cria esse espaço que diz o que é o seu país, o que é a sua nação, o que é a sociedade, quais valores estão dentro dele, quais valores não estão, quais pessoas estão, porque se o objeto de arte é criado por uma pessoa, num grupo social, num contexto, a pessoa que não está dentro do museu é o cidadão que não pertence. Então, quais pessoas estão guardadas dentro do museu, para a identidade nacional, formam uma ideia de identidade de uma nação, uma ideia de uma sociedade, aquilo que vale a pena ser guardado ou não. Se a gente pensar nessa relação, museu é exercício de cidadania. O espaço do museu, o espaço da tomada do que é arte. Eu estou falando museu, mas ele ocupa todos os tipos de instituições públicas, né? Porque eu comecei no museu para falar de acessibilidade e audiodescrição. A gente pensa a arte, o objeto de arte, diretamente relacionado com o exercício de cidadania. Porque, é o exercício de eu conhecer o outro, às vezes de um espaço social diferente que o meu. Para falar de grafite, geralmente o grafite... Lá na década de 60, dentro do movimento do hip hop, um dos pilares na Filadélfia, ele é um movimento da população negra e periférica dos Estados Unidos. Vem para o Brasil, tem o eco da própria população negra e periférica do Brasil. Claro. Eu já vou... Guarda o grafite aqui, que eu quero Justo. Aprofundar no grafite, mas deixa eu conectar aí no museu e a sua parte, com o que a Sueli falou. Você trouxe o termo militância. E eu acho importante só que você esclareça pra gente a militância. Eu acho que na descrição que você fez, eu consigo captar militância em vários aspectos. Mas quando você fala da arte e inclusão,
A militância, ela se dá de que forma? Que eu acho importante destacar isso. Eu conheci algumas pessoas não videntes, e entre elas o Devanir e a esposa Mônica. São pessoas que a gente tenta descrever o que é um quadro, porque a arte ela sensibiliza, ela emociona, ela transgride, ela tem protesto, ela tem alegria, ela tem cor, ela traz algo para você. Quando você se depara com qualquer objeto de arte, seja uma escultura, uma pintura, um grafite, qualquer coisa, você tem uma reação daquilo, e um cego não tem. Eu brinquei com o Devanir, ele falou, você imagina a Mona Lisa? Ele falou, já fui no museu que tinha, é só uma mulher feia. Para ele, a Mona Lisa é só uma mulher feia. Tá, é o que ele interpretou. Eu acho que deixá-los de fora disso nos machucou muito enquanto empresa. E nós começamos a discutir isso ferrenhamente. Esse projeto em especial, ele surgiu de um questionamento que chegou até vindo para cá, a gente falou assim, não vou contar de onde surgiu, porque Conta o milagre sem o santo, tá ótimo. Eu briguei tanto por causa disso, porque eu falo militância, a gente entrou de cabeça nessa inclusão. Teve uma reunião grande do governo do estado de São Paulo, na qual eu estava como conselheira, e eu comecei a escutar, e alguém disse que simplesmente não deveriam fazer um livro de fotografia em braille, porque cego não se interessa. E alguém do governo concordou. Houve eco. E aquilo nos deu muito mal. Naquele dia, eu como italiana, comecei a gritar muito, a xingar muito e tal, e ele perguntou o que eu estava xingando tanto, faz 3 anos essa história, né? Por que eu estava gritando tanto, que eu estava tão brava, uma sequência de palavrões inacabados. Eu falei, não, é impossível, o cego não se interessa porque você não oferece. Se você oferecer, ele vai se interessar, porque a arte é bacana. Nem que seja para você olhar e falar assim, não gostei. Mas você tem que ter a sensibilização da arte. A criança, desde a pré-escola, ela tá lá com os lapisinhos dela, entendeu? Ela tá vendo, ela tá criando. E você não pode privar um cego disso. E aí foi quando ele falou, vamos fazer em tudo, e decidimos fazer um grafite em braille naquele dia. É bom você trazer esse testemunho, porque isso vale, a gente tá no contexto da arte, mas isso vale para qualquer contexto. A gente está falando para profissionais aqui que desenvolvem projetos, estruturas e produtos para para pessoas e pessoas. E é isso, é de romper um tipo de bolha. E uma coisa pra gente, que desculpa te interromper, que é muito importante. A gente não adaptou arte nenhuma para cego. Não pegamos uma arte e adaptamos. Vamos colocar um braillezinho lá, uma audiodescrição aqui, que é onde é o ponto que ele estava chegando. Põe ali um braille, põe ali uma audiodescrição que o cego vai ouvir. Não, nós fizemos uma arte para o cego. Se você, como vidente, vai ver, é um privilégio. Ela foi feita para ele. Tudo que nós criamos dentro desse projeto e de outros que a gente está montando agora, foram feitos para o cego. E posteriormente é pintado. Uma das coisas mais legais que acontece, depois vocês vão entrar em processo, é que no começo da parede, quando a gente instala a parede, que ela é toda tecnológica, 3 anos de pesquisa, uma história comprida, a parede é cinza. Você, como Pacete ou como Sueli, vamos olhar uma parede cinza. Aí chega um cego e fala, não, aqui, Pacete, aqui tem o seguinte, aqui tem um macaco, ele tá segurando uma rosa amarela. Ele tá vendo. A gente fez a inauguração. Você não. Agora no parque A gente fez uma empatia, a gente virou essa chave pra gente sentir como isso funciona para eles. E quando a gente fala em militância, absolutamente tudo que sai da nossa empresa, ela vai para cego, para surdo, para qualquer tipo de deficiência, para espectro. A gente tem uma carreta cinema que tem audiodescrição, legenda descritiva, fones de anulação, cadeiras grandes para obesos, cadeiras baixas para nanismos, cadeiras altas para gigantismos. A gente cuida de tudo. Deixa eu ver se eu estou fazendo uma leitura correta aqui. Para uma pessoa não vidente, essa arte é para uma pessoa não vidente. Isso. Eu sou vidente. Sim. Mas ela também tem um papel para mim. Total. Que é um papel de provocação, Sim. É um papel de empatia, é um papel talvez até de desconforto, do tipo... talvez é o oposto, né?
o que é isso, né? Que experiência é essa? Mas tem um papel para a pessoa que é... De questionamento, com de questionamento. certeza. Então aqui tá muito claro. Aí agora, aqui tem um aspecto muito, muito importante. De não adaptar algo, mas criar algo novo. E aí eu volto no ponto que você tava. Se a gente pensar, né, amarrando, a gente chegou na ideia do acesso à arte como exercício de cidadania. E eu falei isso dentro do museu, porque o museu é um espaço que cria memória e o museu é um espaço da identidade nacional. O que acontece se o nosso objeto de arte está no espaço público? Porque dentro do museu, ou galerias, ou espaços de artes, etc., você tem um controle, é um espaço fechado, ele acontece com artistas selecionados, ele tem um catálogo, ele tem um processo curatorial. E quando a arte se manifesta da classe mais popular, de pessoas periféricas, dos grupos minoritários da sociedade, no espaço público? Como é que a gente pensa... Na inclusão disso. Primeiro, os processos, devidos processos de acessibilidade e tudo mais, mas como é que a gente pensa no acesso à cidadania com uma arte que ela é pública? Aí que é onde a gente amarra o grafite para cego ver, porque se aqui em São Paulo a gente tem uma baita de uma iniciativa, grandes grafiteiros dentro do mar, tornados de forma institucional para compor o Museu de Arte de Rua de São Paulo. Lá no Minhocão, né? Ao longo do Minhocão. Vários prédios. E já está distribuído, indo para dentro do centro, para as periferias. Maravilhoso. Mas não é só isso. O grafite ele acontece de forma orgânica e de forma natural na rua. Se a arte pode ser lida através desse processo inteiro que a gente tentou descrever, como um exercício de tomada de cidadania, de uma tomada de consciência e de outras consciências para além daquilo que vem do pensamento mais hegemônico para a gente, como é que um não vidente exerce cidadania em relação à arte se a ele não pode ver? A gente tem um processo que vai ser ou da audiodescrição, onde eu acho que é o limite da audiodescrição, porque se a arte é o processo de criar e recriar, você vai recriar um objeto de arte. Então o exemplo da Mona Lisa é muito bom. Tem o quadro da Mona Lisa, que você não vai ter experiência de ver, você vai ter... pode até dominar o repertório do que é a Mona Lisa, quem fez, qual que é a importância histórica, biriri, bororó, mas você não vai ter a fruição daquilo, você não vai ver a Mona Lisa. E o descritivo é um curador ou um consultor de acessibilidade que vai te descrever. Então a sua recriação do objeto é a partir da perspectiva de outra e não sua. Então legal, o seu processo mental com a arte não é seu, não é autônomo. A adaptação aqui não é autônomo e ele ocorre sem exercício de cidadania porque é inviabilizado pela rua. E aí a gente ficou pensando, batendo cabeça, de como é que a gente transforma sem transformar, né? Participando do mesmo tipo de contexto, sem mudar isso. O grafite para não vidente. E aí a gente vem aqui a um elemento de cidadania, porque a autonomia, a liberdade, uma pessoa com deficiência é literalmente, eu quero ter a liberdade e a autonomia para fazer. É a máxima exigência, e eu acho que é a principal, de um PCD é a sua autonomia, dentro da sua limitação. Então, um cadeirante ele quer conseguir alcançar com a sua própria cadeira, um cego quer conseguir participar. O nosso consultor, que é da Unicamp, o Devanir, ele diz que o mundo é funcional para ele. É um cego. O mundo é funcional, mas não é divertido. Escutar isso é horrível. Não é divertido. O que eu vou fazer num cinema? Eu fico escutando tiros e coisas. Ou seja, no mundo ele não é divertido. No mundo funcional eu sobrevivo. Eu aperto o elevador, eu trabalho, eu subo, eu desço, eu faço compra, eu pego a minha bengalinha, eu ando na rua, mas não tem diversão. E quando a gente instalou a parede, ele participou de todo o processo com a gente, mas particionado. Porque, acho que daqui a pouco a gente conta o momento, mas ele participou do processo particionado. Ele viu a parede, ele foi o primeiro a ver a parede pronta, e ele viu no beco depois de instalada. Nem a gente tinha visto o que ia acontecer. Quando ele começou a ver a parede, ele começou... Isso é da hora! A pessoa foi se emocionando, e a gente teve ele ontem... Ele testou até ver se dava para ler com a bengala. A gente teve ontem uma mulher que ela pulava, chamada Kiara de Campinas, uma não vidente de Campinas, que participou da parede onde ela veio visitar.
Ela pulava, ela passava a mão. Ele é grande! Eles entenderam a dimensão do grafite. Eles sentiram a dimensão. E eles viram as cores. E duas coisas diferentes. O Devanir se tornou cego com 11, 12 anos de idade. Então ele sabe o que é um azul, ele sabe o que é um amarelo, ele tem lembrança. A Chiara nasceu cega. Então ela nunca viu um vermelho, nem um azul, nem um branco. Aí ela leu o rosto do macaco que ela estava vendo, era vermelho. Ela falou assim, ele é vermelho. Eu falei, Chiara, que cor que é vermelho para você? É meu rosto no sol. Ou um morango, né? Ou um morango. Morango é vermelho, mas quando eu ponho o rosto pro sol é vermelho. E azul, Chiara? Azul é o céu e o mar. Um dia eles quando enxergam diferente. Agora eu tô falando da experiência de um vidente, quando eu coloco o rosto no sol e fecho o olho, a gente sente o vermelho de certa forma. Ela sente o vermelho. E proporcionar através de um painel que essa pessoa que nunca viu um objeto de arte, ela realmente conseguiu ver o objeto de arte. Deixa eu vou pedir, o nosso tempo tá voando e a nossa conversa ela é caótica, e ainda bem que ela é caótica. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês fazerem uma descrição para videntes e não videntes de como acontece o projeto em si. Mas eu quero voltar aqui para a nossa conversa de construção, arquitetura, engenharia. Olha o tanto de inspiração que tem aqui, até esse exercício do morango, do sol, e aí voltando para o nosso dia a dia, Habitability, a nossa casa, falando de cores, falando de sensações. É uma conversa, tem todos os desafios, mas ela é uma conversa tão bonita. O que você falou do mundo ser funcional, mas não ser divertido, né? E aqui fica a reflexão, né? Será que a gente está desenvolvendo e criando um mundo divertido para todos, né? Eu acho que tem várias reflexões aqui para trazer um pouquinho para a nossa dinâmica aqui do Habitability. Vou pedir para vocês explicarem para videntes e não videntes que não conhecem o projeto, como que ele acontece, assim, de forma muito prática. Como que é o behind the scenes do projeto, e também o lado de tecnologia, né? O que você trouxe ali, como que vocês aplicam isso para conseguir causar esses efeitos? Posso explicar? Foi o primeiro. Esse projeto é o seguinte, a gente pensou em fazer um grafite inclusivo. Nós demoramos 3 anos de pesquisa, porque nós erramos tudo. Tudo que tinha para dar errado, deu errado. A gente pensou em fazer com etiquetas, em braille, com uma rotuladora que eu importei dos Estados Unidos, descobri que não tinha no Brasil. Aí saí atrás de uma galera de São Carlos que faz, aí não deu certo. Aí comprei etiqueta, vem da China, uma loucura, não deu certo. Etiquetinhas porque elas despregam do muro. E aí, não, vamos colar com isso, vamos fazer um contorno em Durepox. A gente pensou em tudo, 3 anos. Até que a gente chegou um belo dia e falou assim, não vamos para impressora 3D. Chegamos nas impressoras, eu sabia que existia, mas nem aonde ligava na tomada. Acabou minha tecnologia ali, eu e toda a equipe. A minha tecnologia acabou na década de 50 assim, também. Onde é que liga? 110, 220 era o máximo que eu tinha condição de perguntar. Liguei para uma empresa que vendia impressora, expliquei minha situação, falei, olha, eu preciso comprar uma impressora, não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Aí ela me deu o telefone de uma mulher, Natasha Harumi Ota. Eu não tenho roupa para ler o currículo dessa mulher. Você não está entendendo que é a Natasha. Ela é um espetáculo e faz parte da nossa equipe. Ela desenvolve próteses baratas para deficientes físicos. Assim, ela tem todos os doutorados que você imagina, e para ajudar ela é maravilhosa. Além de tudo, ela é linda. E a Natasha começou a me ajudar. Contratei a consultoria dela. A escolher a impressora. Sueli, você tem que pensar na resina. Ela não pode ser tóxica. Pessoas vão tocar isso. E ela tem que ter uma Ela tem que ser textura. Resistente, ela Vai tem que ter textura, ter textura específica. E assim foi indo. Compramos a impressora, compramos a resina específica, que é importada, uma bica, compramos a curadora, a lavadora, tudo que ela mandou fazer a gente fez. E agora faz o quê? Até o 2D, então o artista foi lá, chamamos um artista, ele desenha um desenho que ele vai colocar no muro. Então a gente dá uma metragem do muro para ele, ele faz a arte dele. Tá num papelzinho, isso que vai para o muro, o croquis. Pegar isso e passar por dentro do computador e digitalizar, estamos dentro. Aí tem que vetorizar. Isso tem que virar curva, porque ele vai pro muro gigante. Ainda 2D, ainda Estamos tudo no bem. 2D, tá todo mundo lá no Photoshop, no Illustrator, estamos em casa. Isso até aí.
A isso tem que ser inserido texturas. Por quê? E as texturas não são realistas. Então, a textura da pele é um monte de furinho. O tijolo também. Um monte de furinho. Um monte de furinho. Nós que estamos enxergando, a gente consegue diferenciar um do outro, o cego não. Furinho com furinho. Parece a mesma coisa, tijolo e pele. Então, assim, o que a gente teve que criar com a ajuda do Divanir? As texturas diferentes de uma. Então, a pele é assim, o pelo é assim. Então, e não são realistas essas texturas. Então, cada parte do quadro, da arte criada pelo artista, ela foi criada uma textura diferente da outra. Então, todo o pelo eles tinham assim. Toda a pele é xadrezinho. Ele tem uma textura específica e ele consegue se localizar dentro do quadro por essas texturas. Isso antes da aplicação do Braille. Até aí a gente estava indo. Aí tem que pegar esse 2D e jogar dentro de um programa 3D. Eles não só não se conversam, como eles se odeiam. Porque são de empresas diferentes. Eles são de empresas diferentes, um não gosta do outro, eles não se falam, porque você está pegando uma coisa de... Você não está criando um 3D volumoso, você está pegando um 2D e levantando uma textura. Isso é um processo que dá isso e o trabalho. E chegou uma hora que a gente olhava, tinha 5 estudiosos assim, isso não vai dar certo, a gente passou muito tempo nisso. Resolvemos, depois é um outro processo tecnológico para resolver isso. Então vamos imprimir a parede. Na parede tem 3 por 3 metros. E a boca da impressora, que o meu dinheiro, que o dinheiro de uma empresa normal consegue comprar, é 20 por 10. A impressora mais bacana que a gente tem profissional. Saiu daí são as industriais de 30 milhões de dólares que eu não tenho para comprar. Então a gente tinha os tijolinhos. Vamos fazer em tijolos. Ah, são poucos. Qualquer 600 tijolos a gente faz a parede. E a gente tinha uma ideia de prazo para instalar. O Devanir, nesse processo, ainda no 2D e no 3D, inseriu o Braille nas partezinhas dele. Então, unha, sobrancelha, olho, pelo do macaco. Esse macaco é vermelho e tem todo o descritivo. Então, todo tem inserção de Braille e texturas, porque existem os cegos que são analfabetos em Braille. Ele tem que enxergar. Então tem uma canaleta em torno da estrelinha. Voltamos à premissa da inclusão em todos os aspectos. Então tem uma estrelinha, ele tem um contorno de estrelinha, dentro está escrito estrelinha vermelha. Mas ele consegue contornar aquilo. Ah, tem uma bolinha, ele fala bolinha azul, está escrito, e ele consegue contornar e saber que a textura daquela bolinha é diferente. Isso numa parede de 3 metros. Compradas resinas, feitos isso, inserido Braille, textura, montamos, fatia aquilo em 600 tijolos, 400 e poucos, né, que foi a última parede. Fatia aquilo tudo e começa a imprimir. A gente chega à conclusão que a gente não ia conseguir imprimir, que precisaria de mais impressoras. E aí compramos mais impressoras. E o dobro de resina. E mais uma curadora. Então nós acabamos criando um parque industrial de impressão 3D. Hoje a gente sabe tudo. Pode perguntar que a gente já sabe tudo das impressoras 3D. É um grande exemplo de resiliência também, né? E qual que foi o resultado de tudo isso? Assim, o resultado agora, e já pra gente amarrar, o resultado quando vocês começam a ver a reação das pessoas, que eu acho que vocês comentaram um pouco aqui, de como aquela arte começa a falar com as pessoas. Feito essa parte, inserimos no muro, adaptamos o muro e começamos. Parede cinza e os cegos que viram antes dos videntes. Então nós tivemos várias visitações e tal. A reação emocional, acho que foi muito maior na gente do que neles. No primeiro dia do Beco do Batman, eu chorei 10 horas. Eu chorei por 10 horas, sem parar. Eu olhava, tava todo mundo chorando. Tinha gente na rua. Porque você viu o cego se emocionando com aquilo. Um cego de 56 anos de idade que nunca tinha visto uma arte. Então, esse impacto pra gente foi muito, muito grande. Em toda a equipe, em todas as pessoas passando pelo Beco. Nós tivemos um monstro de mídia. A gente teve esse primeiro painel no Beco. O segundo que foi feito, inaugurado essa semana em Jundiaí. O próximo é na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o Instituto Benjamin Constant, que cuida de não cegos. Na Casa de Ciência e Tecnologia. Na Casa de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, que vai ser dia 19 de outubro. E aí a gente vai fazer em Berlim, Nova Delhi,
estamos com chamados para o Canadá, para a Inglaterra, a gente quer espalhar. Ou seja, ganhou o mundo. Ganhamos o mundo. Nessas, eu já estou terminando, mas nessa primeira experiência, vocês precisaram corrigir muitas rotas, as pessoas dando algum retorno do tipo, olha, nossa, eu me emocionei, mas talvez isso possa melhorar, ou isso não funcionou já quando o projeto estava na rua, teve essa... Bastante. O contato com o outro e como foi um processo muito hermético, um processo fechado numa empresa, como a gente descreveu, uma empresa familiar pequena, a gente ficou centrado naquilo, focado naquilo, e gira, e faz, e descobre, mesmo com consultoria externa, a gente acaba ficando preso nos próprios referenciais. O que a gente mais teve para rever, discutir, aceitar ou defeito ou transformar ele, são 2 principais, né? E esse vale a pena abrir sempre para a gente pensar na experiência. Uma é o seguinte: grafite na cidade, para quem é vidente, você vai enxergar em grandes viadutos, em grandes paredes, hoje nas empenas de prédios, né? Então a gente está falando de coisa de 18 metros para mais. E como o meu processo de curadoria já vinha de dentro desse meio, já vinha organizando exposição de grafite, catálogo de grafite, as exposições do Zoo Urbano com animais gigantes, a minha referência de tamanho é a mesma da construção histórica desses movimentos. Eu fui para cobrir a parede inteira. Só que a gente mirou numa ideia de 1,80 m com a mão esticada, vai? Até onde vai o significado das palavras. Então, até tem arte para cima. Normalmente eles são só de cenário, algum tipo de tijolinho, uma folhinha ou outra. Mas o texto, os elementos visuais acabam nessa altura de 1,80 m. Só que quando você termina o resto da parede, tem um conceito que eu tinha um foco de estudo nele, que é a ideia de sublime. Sublime vem lá do Kant, o cara pensou esse negócio lá atrás e eu falei, tá aí, vamos explorar esse troço dentro da curadoria. Que é o seguinte, quando você se maravilha, e isso é uma vulgata, tá? É a versão mais vulgar que dá pra fazer. Quando você se maravilha com o tamanho ou com aquela percepção de que você é tão pequeno em relação a alguma coisa, é aquele choque de medo que te gera maravilhação. Então, para quem for mais do vitalismo, das correntes mais atuais de filosofia contemporânea, quando você percebe que você é um grãozinho de areia no universo, isso é sublime. E você tem essa reação estética, essa relação de se emocionar com isso. Que é onde os cegos se emocionaram nos muros. E eu fui pra mirar no tamanho do muro gigante. E aí foi uma das primeiras coisas um dos primeiros questionamentos que bateu. Você não tá fazendo grande demais pra alguém que vai tatear uma parede? E aí a minha relação foi de mudar. Foi olhar e falar, não. Se eu não propor uma... Só um parênteses que eu vou entrar nessa. Tá. A reação dele foi a de mudar. A minha foi... Quero fazer uma empena de 30 metros, pendurar o cego no balancinho e ele vai ver o muro inteiro com a bengala. Talvez será porque você tava com a ideia do funcional e não divertido? Eu vou. Ela tava no divertido, eu vou no divertido ao extremo. A gente tá chamando de paradoxo da funcionalidade. Coisas que funcionam, mas às vezes não são necessárias para o nosso campo da arte. Eu acho massa. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu queria convidar vocês para um novo episódio, porque não dá É muita história. É muita história. E aí, você deve estar se perguntando, que foi isso, né? Que episódio foi esse? Eu já disse, assim, eu disse nos bastidores, o Habitability, ele tem conversas que são mais técnicas, que são mais lineares. Essa conversa ela foi sim uma conversa caótica e muito gostosa. Eu queria amarrá-la dizendo assim, primeiro... parabenizar, acho que o esforço que vocês fizeram com o investimento de vocês, mas com essa sensibilidade de 3 anos e com todos os desafios, acho que já é um mérito em si. Mas o que eu levo dessa conversa e da aula que vocês deram aqui, eu acho que essa percepção de que o mundo é funcional e não é divertido, eu acho que isso me pegou muito. Que a gente precisa de todo mundo dentro de uma equipe, porque senão não tem como democratizar, não tem como ampliar acesso se você não tem as pessoas que você quer fazer isso para elas dentro do seu meio de trabalho. E o mundo só fica divertido se você tem as pessoas. Exatamente. Né? E isso vale para todos os recortes. Eu já repeti isso várias vezes aqui, eu sou da periferia de Osasco, uma cidade da região metropolitana, nasci e cresci na periferia, e é muito interessante essa questão dos recortes, das vivências,
Então eu queria muito agradecer de novo. Foi um desafio para mim também. Às vezes às vezes a gente tem uma agenda, né, de amarrar os temas, mas de novo, esse é daqueles episódios que é um episódio de inspiração, de que a gente fica aqui com o exercício de pesquisar mais sobre a história de vocês, não só da empresa de vocês, mas do projeto, das vivências, das experiências, porque olha, muita coisa pra gente conversar. Obrigado por essa cerejinha aqui. E parabéns a você que conseguiu conduzir um podcast com 2 neurodivergentes. Sem limite, né? Mas a gente é muito funcional, assim, nossa empresa é muito bacana e eu convido você a dar um pulinho lá, conhecer o que a gente faz, que é muito divertido. Com certeza. A gente trabalha bastante, mas se diverte muito, né? Bom, diversão tá muito claro. Obrigado. Obrigada. Obrigado, adorei. Tamo junto. Pessoal, é isso. Mais um episódio do Habitability, um episódio de inspiração, como eu já falei. Continuamos nessa série super especial. Lembrando sempre, falamos sobre arte, tecnologia, sustentabilidade, mas também sempre sobre o indivíduo, sobre a nossa casa, sobre o nosso papel nesse ecossistema gigante. Nos vemos no próximo episódio. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba.